Muito boa noite a todos que estão assistindo aí. Muito obrigado pela visita de todos que vieram aqui assistir mais uma live do Somos Verdes Live, né? Queria agradecer já de cara a presença do Sergião, né? E também do professor Dionísio aí que veio aqui compartilhar com a gente um pouco das experiências. Ele que é um pesquisador, professor, né? E estuda o ramo da minhocultura há muitos anos. E ele tem trazido aí os vídeos na internet mostrando, né, todos os testes que ele tem feito aí com os alunos. E um detalhe que chamou bastante atenção foi a bioponia, que também é uma coisa que eu estou tentando aqui em casa, mas estava tentando por conta própria, né? E agora o professor Dionísio vai poder explicar um pouco melhor para a gente sobre os resultados que eles tiveram, né? E como que foi feito esses processos. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, o Sergião vai olhando para a gente, vai lendo, né? E, Sergião, se apresente, por favor. Maravilha. E, professor, pode se apresentar pra gente também, por favor? Olha só. Tá sem áudio? Uai. Sem som. Ah, Sejão. legal. Desculpa, gente. Foi uma falha minha aqui, tá? Então, a gente vai fazer de novo essa introduçãozinha aqui, tá? É, Rapidinho. no, Sergião, se apresenta, por favor. no YouTube não saiu o som para quem estava ouvindo. Isso, Bom, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Fogo, representante do Semear Conhecimentos aqui na cidade de Mariporã e Atibaia. A convite do Fernando, estou participando das lives aqui do Somos Verdes todas as terças-feiras, né? Sempre trazendo uma pessoa que traz informações relevantes para a gente. Hoje a gente está aí com o professor Jair aí, falando sobre bioponia. Eu acho que muita gente que está no chat não faz a mínima ideia do que seja isso, né? E eu acho que é um assunto muito interessante, né? Acredito, não tenho certeza que nossa live hoje vai trazer muita informação boa aí pra gente. professor, pode se apresentar também, por favor, de novo. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Jair Dionísio, da Universidade Federal do Paraná. Trabalhei na UFPR até março deste ano. Nosso último trabalho foi com bioponia. E, coincidentemente, recebi esse convite para participar dessa live. Quero dizer que eu me aposentei da universidade, mas continuo trabalhando com minhocultura, tá certo? Estamos aí na área. Estou à disposição aí para poder, então, começar a palestra, Fernando. Bom, vamos começar então falando, né, sobre o que é essa tal de bioponia que muitos ainda desconhecem, né? Pois é. Então, para a gente chegar na bioponia, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais.
vai ter que começar lá na base, tá? Então, eu preparei uma sequência aqui de raciocínio para vocês me acompanharem, para entender, então, como que nós vamos chegar na bioponia e os seus benefícios encontrados hoje na agricultura. Muito bom, então, muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, a técnica mais antiga que a gente tem é a técnica da hidroponia, que é a técnica de cultivo sem solo, que eu acho que a maior parte de vocês e nós aqui já estamos familiarizados. Qualquer supermercado que a gente vai, qualquer ambiente que a gente encontra cultivo hidropônico, não é isso? Aquelas plantas que a raiz vem no tubetinho, né? Que a gente corta para fazer normalmente a salada, normalmente uma folhosa, onde a predominante utilizada é a alface, tá certo? Essa técnica é muito antiga. Vai lá da época dos sumérios, na antiga Mesopotâmia, no atual Iraque. Essa técnica já vem lá de trás. Porém, cresceu aqui no Brasil, se desenvolveu nos anos 80, tá certo? Que é a técnica de cultivar plantas em água. Tá? Só que tem um detalhe, gente. Temos que lembrar, as plantas são cultivadas no solo e a hidroponia é o cultivo das plantas em água. Então, quer dizer, água, entre aspas, é uma solução nutritiva, rica em nutrientes. Ó. Todos os nutrientes que as plantas necessitam estão contidos nessa solução. E, além disso, eles estão presentes ali em quantidades equilibradas. E eles não podem faltar, porque se faltar, em qualquer momento, a planta vai apresentar alguma deficiência, vai retardar o crescimento e assim por diante. Então, tem que ter todos os nutrientes dentro daquela solução nutritiva, em concentração equilibrada para atender a necessidade da planta, porque é a única fonte de fornecimento de nutrientes. Então, isso é hidroponia. Porém, o detalhe da hidroponia é que esses nutrientes que nós estamos falando aqui, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, cobre, cloro, ferro, manganês, molibdênio, zinco, esses nutrientes, eles têm origem em fertilizantes sintéticos, ou seja, fertilizantes artificiais, os fertilizantes minerais, que são, então, dissolvidos em água e formam essa solução. Então, existe um comércio muito grande da internet, que você for procurar, que você vai encontrar kits de fertilizantes minerais para hidroponia. Isso por quê? Porque a hidroponia está cada vez mais crescendo no Brasil, tá certo? Então, a hidroponia é uma técnica já que está, digamos assim, sedimentada no Brasil, consolidada, já tiramos bastante proveito dessa informação. Porém, nós temos que lembrar o quê? Temos que lembrar que a hidroponia, como nós já falamos, ela foi originária lá atrás, está cada vez em evolução. No Brasil, o maior desenvolvimento dela é na região sudeste, né? Tem a maior área de produção e está em expansão ano a ano. Qual a diferença dela para a agricultura realizada no solo ou nas hortas? É que ela apresenta, normalmente, o maior rendimento por área, isso é fundamental para o agricultor, apresenta também maior redução no ciclo, quer dizer, reduz o ciclo da agricultura. Por exemplo, uma alface que você ia colher com 60 dias, na hidroponia você pode colher entre 40 e 45 dias. Você aumenta também a produtividade, porque todos os nutrientes estarão ali disponíveis para as plantas em quantidade suficiente e equilibrada. Tem mais eficiência e economia, ou seja, você oferece realmente aquilo que a planta vai necessitar. Não se tem perda por lixiviação, que é um fator comum de se ocorrer dentro do solo. Além disso, ela é feita normalmente em ambiente protegido por estufa,
por plástico, né, dentro da plasticultura, e essas plantas são protegidas das intempéries da natureza. Então, é um ambiente propício para se cultivar. E, além disso, apresenta preservação ambiental. Como eu falei, as fontes de nutrientes, como os nitratos, como os demais nutrientes, como fósforo, potássio, não vão contaminar o lençol freático. Então, se tem maior preservação ambiental. Por quê? Porque a solução nutritiva ela vai circular dentro de tubulação e não vai ser lançada no ambiente. Então, isso é preservação ambiental. Mas vejam, gente, toda técnica que a gente estudar vai ter vantagens, mas vai apresentar também desvantagens. Então, com a hidroponia, não seria diferente, né? A hidroponia tem como desvantagem. Primeiro, você vai ter que ter energia elétrica disponível para fazer o sistema de irrigação funcionar. Se você não usa energia elétrica, vai usar um método alternativo, vai usar um gerador, vai usar energia solar, vai usar uma alternativa para poder gerar energia. Tá certo? Outra coisa importante é que necessita também de conhecimento da tecnologia. O produtor precisa se aperfeiçoar, estudar, participar de cursos, seminários, participar de lives, crescer dentro da área. Ele tem que ser um especialista. Tem que também, como desvantagem, que o seguinte, toda solução ela circula em ambiente fechado. Então, esta solução é uma fonte, né? Posso dizer assim, se houver uma contaminação microbiana por vírus ou por bactérias, eles vão, então, se disseminar nesse ambiente e irão, então, afetar as raízes, o sistema radicular das plantas como um todo, né? E causará um grande prejuízo. Então assim, isso... né? Só interrompendo rapidamente aqui, essa água ela fica circulando ali dentro dos tubos e passa por todas as plantas, né? Na questão da energia elétrica, porque precisa da bomba para fazer essa água circular. E aí, quando ela circula, se tiver um problema ali de alguma doença ou algum fungo, alguma coisa na água, ela vai atacar todas as plantas, né? E pode se perder a produção por inteira, ou então uma bancada inteira, não é isso? Uma bancada inteira, porque cada bancada vai ser alimentada com uma caixa, então você vai ter que fechar aquela caixa, realmente você vai ter que controlar, e isso vai levar a um prejuízo. Tá? Então, o agricultor tem que estar ciente desse problema, tá certo? Tem que estar ciente desse problema. E, consequentemente, depois de tudo isso que a gente falou, é uma técnica que exige mais recurso. Tá? Mas vejam as vantagens, você tem mais produtividade, aumenta o número de ciclos da cultura, que, consequentemente, vai gerar muito mais renda. Tá certo? Então, é algo que, no meu ponto de vista, vale a pena ser investido. Agora, quando eu quero comparar, sim, com a bioponia, agora eu vou falar da bioponia. Eu já tenho uma ideia geral da hidroponia. Então, eu vou pensar na bioponia. Quando eu penso na bioponia, eu vou chegar em produtos derivados da minhocultura ou da vermicompostagem. Vejam, aí vocês estão vendo na foto, no fundo, um canteiro clássico de criação de minhocas. O que é que se pode tirar desse canteiro de criação de minhocas? Você pode tirar humus sólido. Desse humus, você pode extrair ácido úmico. Esse humus pode ser misturado com adubo mineral, formando um adubo organo-mineral. Esse humus ele pode ser pelletizado. Desse humus, você pode extrair também substâncias úmicas. E deste canteiro também pode correr um lixiviado. Então, tudo isso são derivados do humus de minhoca, da produção de humus de minhoca. Mas hoje eu vou pegar um ponto só disso aí, que é o chamado chá de humus. Eu posso fazer um chá de humus, como a gente faz aquele chá de camomila, chá de hortelã,
a gente vai fazer um chá de humus também. Só que vai ter algum ajustezinho mínimo, mas é um chá semelhante, tá certo? Então, este chá que eu estou me referindo aqui, ele vai substituir a solução nutritiva oferecidas às plantas lá na hidroponia. Vocês conseguiram entender? O chá de humus, ele substitui a solução das plantas cultivadas em hidroponia. Tá claro, Fernando? Sim, sim. O humus de minhoca é um dos fertilizantes, né, dos adubos orgânicos mais completos que a gente tem, né? Aí dependendo da maneira que ele é feito, né? Você vai colocar esterco, então tem o pessoal que tem a composteira doméstica, né? E aí vai ter aquele, também é bem completo, né? Porque ali vai pó de café, vai um monte de coisas ali que no final vai ter os nutrientes que são necessários para a planta, não é isso? Justamente todos os nutrientes que a planta necessita, eles estão concentrados no humus sólido. E esse humus sólido eu vou transformar numa solução. Essa solução eu chamo de chá. Bom, professor, deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta que é dúvida minha, e eu estou tentando aqui em casa fazer isso, né? Que é utilizar o lixiviado, né? Que seria o biofertilizante, né? Que o pessoal chama, o chorume que sai. Isso. Só que eu não estou tendo êxito. Seria porque não tem todos os nutrientes ali? Ou qual que é a diferença entre esse lixiviado e o humus, o chá de humus, né? Certo. Veja só, lixiviado, veja só, a gente não chama de chorume tecnicamente, tá certo? Porque chorume, primeiro, é aquele líquido que escorre de aterro sanitário. É um líquido, digamos assim, com contaminação com metais pesados e micro-organismos patogênicos, e ele é gerado em condições anaeróbias. O lixiviado aqui da criação de minhocas, que pode ser de um canteiro, como vocês estão vendo aí, ou de uma vermicomposteira doméstica, porque você pode não estar tendo sucesso, Fernando, porque esse lixiviado ele não tem uma concentração regular de nutrientes, entendeu? Ele vai liberando o que vai estar disponível naquele momento, que vai escorrendo ali. Então, tem hora que tem valores elevados de potássio, tem hora que tem valores mais baixos de fósforo e assim por diante. Então, isso é que pode, então, interferir no seu sucesso. E aí entra essa parte também que o senhor falou, né? Que aí seria para eliminar os patógenos, né? No lixiviado, talvez teria que esperar bastante tempo, né? De maturação. Agora, já no chá de humus, ele já elimina porque você vai ferver, é isso? Ou não? Isso, vamos dar uma olhada. Nós não vamos ferver, vamos dar um tratamento que você vai eliminar os patogênicos. Legal. Legal? Então, só dessa informação, só queria que vocês guardassem. Nós vamos transformar humus em chá. É isso que a gente precisa guardar a princípio. Como na sequência. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. O pessoal, se tiver pergunta, pode ir mandando no chat aí, que daqui a pouco o Sérgio ele lê aqui, pergunta sim, Fernando. Tem uma que eu queria fazer para o professor também. Professor, usando esse chá de humus na bioponia, eu posso dizer que isso seria uma hidroponia orgânica? No meu ponto de vista, sim. Porque não entra fertilizantes químicos, é só não entra nada mineral. Tá certo? Vamos ver o que você vai poder chamar de hidroponia orgânica. Tá certo? O pessoal da hidroponia vai querer se revirar, né? Já tem perguntas aqui. Mas é aí que nós queremos chegar. Nós queremos criar polêmica. Vamos lá, então. Então, vejam aí. Nós temos o primeiro passo para fazer o chá de humus. Olhem na foto aí uma produção de humus, tá certo? Tiramos aqui da vermicomposteira. Olha o detalhe, Fernando. Humus maduro. Nós tiramos, coletamos da vermicomposteira e a gente pode deixar para ele amadurecer 90 até 180 dias com umidade elevada, na faixa de 60% a 70% ali. Para quê? Para que a atividade microbiana continue. Entendeu? Que ela não cessa depois que o humus é produzido. Ela continua. E se ela continua, o que é que ela vai fazer? Ela vai
transformar mais nutrientes orgânicos em nutrientes minerais. Tá certo? Posso fazer o chá de humus com humus coletado, né, hoje? Sim. Agora, se eu esperar mais alguns dias, 90 a 180 dias, eu vou concentrar mais nutrientes. Olha tá aí certo? o segredo, hein? Então, é mais interessante esperar isso aí. Tá certo? Então, do humus maduro, amadurecido, se faz a extração de quê? De nutrientes, que é o nosso assunto hoje. Também micro-organismos benéficos que servem para combater outros micro-organismos patogênicos. No chá também vai estar presente substâncias úmicas e, além disso, substâncias semelhantes a fito-hormônios, que facilitam, então, a germinação de sementes, enraizamento das plantas, o desenvolvimento das plantas como um todo, tá certo? Então, quando você faz a extração do humus maduro, você leva esses 4 componentes que vão, então, beneficiar as plantas. Legal. Entendido? Então, o nosso foco agora vai ser voltado para nutrientes. Então, como é que a gente tem feito isso? É bastante simples se for de maneira artesanal. Mas já existe hoje em alguns países, principalmente aqui, principalmente na Europa, Estados Unidos, e grande destaque agora para o México, com a produção que eles têm de chá de humus. Tá certo? Porque isso é fenomenal, né? É uma revolução na agricultura, né? É uma revolução na agricultura, justamente. Então, como é que se faz o chá de humus? Qualquer um de nós que está assistindo essa palestra aqui é capaz de preparar o seu chá de humus. Vejam, aqui do lado esquerdo temos uma técnica onde ela colocou uma bolsa de organza, ou pode ser TNT, tecido, não tecido, não é isso? Onde você coloca o chá do humus aqui, põe dentro de um recipiente com água. Por quê? A gente põe nessa bolsa para evitar que toda a matéria orgânica saia e adquira aquela coloração muito escura. Tá certo? Então, a gente transfere para a água. Tá? Nesse caso, tinha 16 litros de água. Ó, aqui, ó, ele já adquire aquela coloração escura. Essa é a tecnologia, digamos assim, a mais simples de todas. Então, da esquerda para a direita, tecnologia mais desenvolvida. Ah, sim. Então, a gente trabalhou muito tempo com essa tecnologia aqui. Usamos muito em aulas práticas essa tecnologia. Depois, nós fizemos uma adaptação aqui à direita. Fizemos uma adaptação com um tambor de 100 litros, usando, ao invés de uma bolsa aqui, usamos uma cesta, e colocamos, aqui cabia 10 litros de humus, tá certo? Cabia aqui dentro. E ele ficava suspenso nesse tambor. E com a bomba de ar, nós fazíamos, então, uma injeção de ar lá dentro. Certo? Isso aí foi feito baseado em quê? Baseado neste modelo aqui, que a gente conheceu esse modelo lá fora, a gente viu como funciona, e a gente montou esse modelo do lado esquerdo. Então, tem esse aparelho aqui, que é um equipamento que, acho que no Brasil ainda não existe, mas já tem representantes na Argentina, já tem aqui na Guatemala, tem em vários países, na Espanha, vários deles já têm essa tecnologia. Tá certo? Certo. Então, a gente fez essa adaptação, que funcionou muito bem. Tá certo? Então, e aí, no caso, na adaptação aí, essa cesta vai dentro ali, enquanto a água fica circulando para as plantas já. Dentro da água, a cesta aqui, ela vem dentro da água. Então, mas aí ela já fica, enquanto está circulando a água nas plantas, ela já fica inserida ali. É isso? Não, vamos só lembrar, Fernando. Nós estamos na preparação do chá. Beleza, estamos entendi. Preparando. Estamos preparando o chá. Aí, quando ele estiver pronto, nós vamos levar para hidroponia. Mas então a bomba que tem ali dentro é para oxigenar, para... Isso, essa bomba que tem aqui para fazer oxigenação. Legal, para fazer as bactérias aeróbicas aí
É o que tem esse sistema aqui também, ó, para fazer os micro-organismos aeróbicos, principalmente as bactérias, aumentarem de número para impedir o desenvolvimento de micro-organismos anaeróbios, que normalmente são patogênicos. Legal. Tá certo? Uhum. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente está preparando aqui o chá. E já sabe a tecnologia mais básica e a tecnologia de ponta que está aqui. Só um detalhe. Você pode fazer chá, eu estou chamando chá de humus, porque eu trabalho com humus, mas você pode fazer chá de composto orgânico, chá de esterco de bovino, chá de esterco de aves curtido, tudo isso você pode fazer chá, tá certo? Uhum. Mas o meu foco é chá de humus de minhoca. Legal. Então vamos lá. Na preparação, é importante que você estabeleça algo. Primeiro, você vai produzir chá para quê? No meu caso, para bioponia. Quer dizer, plantas cultivadas em estufa sendo alimentadas com chá de humus, tá certo? Uhum. Então, neste caso, a minha solução tem que ser concentrada. Então, eu uso na proporção humus-água, a proporção 1:4, ou seja, para cada 1 litro de humus, 4 litros de água. Uhum. Entendido? Entendido. E outra coisa, esta água, para não ter interferência nas plantas que são bastante sensíveis, normalmente essa água é uma água de chuva que a gente coleta aqui no campus. A gente vai coletando água de chuva, que ela não vai ter nutrientes. Uhum. Tá certo? Certo. Essa água. Não é uma água clorada. Entendeu? Entendeu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar aí. Essa água, chuva, às vezes pode ser levemente ácida aí, né? E esse chá de humus, quando ele é finalizado, qual é o pH dele assim? Ele fica ácido? Olha, não. Até todas as vezes que nós preparamos, o nosso chá é alcalino. pH 7, 7,4, 7,5. Uhum. Tá certo? Tá Tem certo. sido assim. Tudo bem, então? Maravilha. Então, a proporção é 1:4. E o tempo de preparação do chá, que é algo importantíssimo, é de 12 a 24 horas. Tempo em horas, 12 a 24. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? É porque o chá que eu estou produzindo tem uma única finalidade: fornecer nutrientes. Tá certo? Certo. Agora, se eu quiser um chá para ajudar a controlar pragas e doenças, aí esse tempo pode até ser maior. Mas tempo de 12 a 24 horas é suficiente. Bom, fazer só um adendo aqui. Por exemplo, eu que estou aqui numa cidade e geralmente a água a gente retira aqui da torneira, né? E essa água aí ela vem com flúor e cloro, né? Então já para fazer esse procedimento seria ruim, né? Uma água ruim. Veja só, Fernando, é que o problema é que essa água aí, ela pode ter outros minerais, entendeu? Que pode dar uma toxidez na planta, tem que ver a análise química dela, não posso falar sem ver. Uhum. E também o seguinte, pelo fato de ter cloro, pelo fato de ter flúor, cloro e flúor são o quê? São bactericidas. Uhum. Você está entendendo? E esses produtos que são bactericidas podem interferir ou diminuir a atividade dos micro-organismos benéficos. Então, para garantir todo o nosso trabalho, água sem cloro. Legal. Água sem tratamento. Pode ser água bruta, água de poço, água doce, água de poço doce. Uhum. Tá certo? Certo. Então, uma das etapas fundamentais para nós é estabelecer a proporção. Nós já estabelecemos 1:4. Outra, o tempo que vai ser preparado o chá. Tá certo? Uhum. Agora, uma das formas que a gente tem de trabalhar na preparação do chá é promover a oxigenação do chá. Que a gente, quando trabalha com volume muito pequeno, 16 litros, a gente usa essas bombinhas de aquário, ó, que tem uma vazão de 3,5 litros por hora. Uhum. A gente põe essas bombas, tem mangueira, a gente põe lá dentro para poder, então, oxigenar. Porque Legal. a quantidade é muito pequena. Certo? Uhum. Mas quando a gente trabalha com quantidade grande, 100 litros ou mais, a gente é obrigado a usar esses compressores de ar, né? Essas bombas de meio HP.
entendeu? Que dá 90 litros de ar por minuto, que é para oxigenar. Certo. Entendido? Então, depois que está oxigenado, ficou 12 a 24 horas, o chá está praticamente pronto, né? Só que a gente tem que ir, ó, depois que o chá ficou pronto, aí você vai precisar ter 2 equipamentos, bastante simples. Um é chamado de pHmetro ou medidor de pH, e outro é condutivímetro, que mede a condutividade elétrica. Certo. Entendido? Agora, só fazendo uma adenda aí, esses equipamentos que o professor está mostrando, eles custam bem caro, mas eu consegui encontrar na internet à venda aí uns equipamentos que são bem mais baratos e conseguem ter uma certa precisão, assim. Não é igual esse equipamento aí, mas ele consegue... Sim, tem equipamentos baratos, com certeza. Você consegue barato na internet, certo? Então, o que você tinha perguntado lá atrás, Fernando, qual era o pH? Normalmente, o pH que a gente tem conseguido, ele dá acima de 7, a 6,8, 6,9, 7, 7,2, até 7,5 nós já obtivemos, tá certo? Então, você normalmente vai ajustar, você vai baixar esse pH, tá certo? Você vai baixar o pH. Mas você vai acompanhar primeiro a condutividade elétrica, que ela deve ser entre 1,5 a 3,5 decisiméns por metro, tá? Então, certo. Essa condutividade. Se estiver fora disso, você vai ter que diluir a solução para garantir que a planta não vai sofrer, o sistema radicular não vai sofrer interferência com isso, entendeu? Que ela não vai perder, digamos assim, umidade ou água da planta para o ambiente. Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente regula, a gente ajusta isso aí antes de colocar para as plantas. Mas isso é bem tranquilo para fazer. Tem que fazer semanalmente isso aí. Tá, e o senhor vai falar mais para frente como é que é feito? Olha, porque eu fiquei, fiquei curioso aí no ajuste do pH. O que é utilizado para fazer esse ajuste? Veja, 2 caras. Porque aí eu vou ter que abrir, tá certo? Se eu estou trabalhando com bioponia, eu não posso usar nada sintético. Isso. O pessoal da hidroponia pode usar ácido diluído, ácido sulfúrico diluído para baixar o pH, para regular nessa faixa. Quem trabalha com bioponia vai ter que usar um fertilizante orgânico que tem um poder acidificante, como, por exemplo, esterco de aves, excremento de tenébrio. Olha aí. Para poder baixar, e tudo bem. Então, e aí como é que você faz? Você coloca junto na hora de preparar o chá? Não, né? Primeiro você faz o chá, ou justamente. Como é que funciona? Coloco junto. Quando eu estou preparando o chá, lembra que a proporção é 1 litro para 4 de água? E ao invés de 1 litro, eu posso colocar 800 ml de humus, 200 de excremento de tenebro. Você está entendendo? Você vai ajustando de acordo com o excremento que você tiver. Certo. Para poder garantir um pH mais baixo. Muito importante essa informação aí. E outra, né? Deve elevar aí também as quantidades de nitrogênio, né? Com certeza, mais do que você possa imaginar. Tá certo? Bacana. Então, entendeu a preparação, o ajuste que a gente tem que fazer, 2 variáveis, pH e condutividade elétrica. Tá certo? Plantas muito jovens não suportam, quando se faz transplante de muda de alface, elas não suportam a condutividade acima de 1,5. Você vai ter que diluir a sua solução para ela poder, então, receber as plantas de alface. As plantas jovens, né? Depois mais para plantas frente pode aumentar. Depois você pode subindo, sem nenhum problema, pode aumentar. Tá certo. Ó, uma verdadeira aula aqui que a gente está tendo, hein? Ó, olha aí, então, a gente trabalhando. Olha já tem um caminhão de pergunta aqui já. Quer mandar algumas? Manda algumas aí, Sérgio, porque senão depois fica muita pergunta lá. Senão vai ficar muita pergunta no final. Bom, o Ricardo Miliano, que é o Dr. Minhoca, que já esteve com a gente. Opa, salve! Ele perguntou uma coisa aqui que eu achei interessante, né? Por que as verduras hidropônicas, elas têm uma textura diferente e não duram tanto quanto uma verdura plantada em solo? Olha, e veja só, eu não tenho essa informação técnica. O que eu digo é assim, aparentemente é assim.
elas têm maior facilidade de decomposição. Mas eu não vi nenhum trabalho que mostre o armazenamento de uma e de outra nas condições ambientais, em que elas mostram, então, que a verdura, a folhosa de sistema hidropônico, ela seja mais resistente. Eu consumo bastante e eu não observo isso aí. Então, é algo muito assim, que eu digo assim, impreciso para dizer. Em relação à textura, eu também, vai muita sensibilidade. Para fazer isso, a gente tem que fazer, para responder com certeza, para cravar o ponto, a gente tem que fazer análise sensorial. Colocar a amostra de cada uma para que as pessoas avaliem a textura da mesma cultivada alface, para dizer qual que tem a textura melhor. Porque, como dizer assim, uma e a outra é um pouco assim, meio, sabe? Tem muita diferença, né? Entre também a planta, a quantidade de iluminação que pegou. Porque eu tô dizendo isso porque eu tô fazendo testes aqui com plantas com iluminação artificial, né? Então eu consigo reparar que dependendo da iluminação, a textura da alface muda também, né? Então são muitos fatores, na realidade. São né? muitos fatores que a gente precisa isolar para poder entender. Tá certo? Então, tem uma pergunta aqui também do seu Celso Rubens, inclusive ele é produtor hidropônico aqui de Mariporã, né? E ele perguntou se na bancada vai na totalidade esse chá de humus ou se vai algum outro produto na composição dos nutrientes para a mesa. Veja só. Vamos chegar lá, mas já respondendo a ele, na caixa que é exclusiva para chá de humus, só vai chá de humus. Tem outra também do Natanael Ferreira. Qual a relação do chá de humus por litro de água na bancada? Isso também acredito que o senhor vai falar lá Vou na mostrar frente, lá. né? Eu vou mostrar lá. Tá. Tem o Oswaldo Goulart. Ele perguntou assim, né? Seria possível o cultivo semi-hidropônico em bancadas de areia, irrigado por pulsos, 3 pulsos durante... Deixa eu ver dia, aqui. talvez? Durante o dia. Sim. Sim. Eu acredito que sim, tá? Inclusive, esta foto que vocês estão vendo aí, ó. À esquerda está escrito chá de humus, solução de Steiner, é a solução modelo, uma das soluções modelo que a gente utiliza para cultivar plantas, entre elas alface. Lado esquerdo, alface lisa, lado direito, alface crespa. Tá vendo? Ó? Chá de humus, solução de Steiner. Chá de humus, solução de Steiner. E aqui, ó, as plantas estão em garrafa PET em areia de rio, areia lavada. Isso aí é uma pesquisa em aula prática, nós fazendo com os alunos aqui dentro da universidade. Certo. Tá certo? E mostrando, ó, que com a alface lisa nós conseguimos até se aproximar, entendeu? Mas veja, isso é uma pesquisa tocada assim, em aula prática com 30, 40 alunos, onde a gente não tem um controle maior, entendeu? É algo assim só para incentivar os alunos a fazer. Mas tá aí, ó, em areia lavada, areia de rio. E aí, visualmente, a alface crespa ali, ela não desenvolveu tanto, né? Aqui, ó, não desenvolveu tanto, né? A lisa foi melhor, entendeu? Então, tudo isso precisa ser ajustado. Mas esse foi o nosso primeiro trabalho, digamos assim, que desse, então, para a gente, então, abrir mais para pesquisa, sair da minha cultura, mostrar esse campo que está em aberto, que precisa ser explorado. Sim. Tá certo? Isso aí. E, fora esse trabalho, os alunos também ainda foram mais longe. Eles fizeram uma quantificação, ó. Rendimento relativo da alface fresca. O peso da alface fresca, tá certo? Sim. Desculpa, das folhas secas. Rendimento... Está escrito aqui em cima fresca? Não, é folhas secas. Olha o peso, é folha seca. Tá certo? Aí, dados da alface lisa. Vejam, só a média. Aí foram 10 repetições. Olha a média que vocês têm aí. 11,2 para a solução de Steiner. A média de 10 plantas. Peso seco das folhas. As plantas cultivadas com chá de humus ou chá de verme composto, 9. Comparando uma com a outra, qual foi o rendimento relativo que a gente encontrou? 80% nessa pesquisa. Legal. Vejam, sem gastar 1 grama de adubo.
O humus de minhoca aí foi produzido em vermicomposteira caseira, vermicomposteira que nós tínhamos dentro da universidade, ali, naquele sistema de caixas sobrepostas. E chegamos a valores assim. Tá certo? Esse trabalho aí foi muito interessante, porque ele nos encaminhou para o passo seguinte. Já mostramos que isso era possível, né? Então, o que é que a gente fez? Decidimos, então, trabalhar agora em sistema NFT, tá certo? Sistema NFT, que é a técnica de filme, né, de nutrientes, né? Onde o nutriente, ó, é colocado em cada caixa aqui, ó. Cada caixa dessa, nós temos 5, tem uma aqui atrás, ó. São 5 caixas, 5. Nós temos aqui, ó, 5 perfis, né? Cada um contendo 12 plantas. Então, esse foi o nosso trabalho. Esse foi o nosso último trabalho que deu assim, bastante assim, empolgação para a gente continuar trabalhando. Então, esse aqui eu posso detalhar mais para o pessoal da hidroponia, mostrando cada caixa dessa é uma solução comercial. Apenas a caixa 5, que está aqui atrás, que é igual a elas, uma caixa de 90 litros, ela é o quê? É a que recebeu chá de humus de minhoca, tá certo? Então, como entrou chá de humus de minhoca, uma dessas fileiras aqui, ó, foi feita, então, bioponia. E nas outras 4, hidroponia. Vocês estão entendendo? E como é que funcionou? Sistema de irrigação que nós fizemos. Intervalo. A irrigação começava das 6 da manhã, tá? Até às 18. Aqui está faltando às 18. E às 22 horas era feito, então, um fluxo de 15 minutos. Quer dizer, a irrigação era essa, 15 minutos por 15 minutos, tá certo? 15 minutos ligada, 15 minutos desligada, tá certo? E das 6 às 18. E às 22, uma única irrigação de 15 minutos, para a planta suportar até o dia seguinte. Conseguiram entender? Sim. Então, foi esse sistema que a gente fez, tá certo? Então, a gente montou isso aí. Beleza. Olha aí, então, cultivo em sistema NFT. Dia da colheita. Quantos dias? 41 dias, gente. Olha. 41 dias. Lembra que eu falei para vocês que na hidroponia as plantas têm um ciclo menor da constância dos nutrientes? Olha aí. Em 41 dias elas foram colhidas. Tá certo? E observem aqui, ó, nós temos um conjunto de 5 perfis, ó, sorteados ao acaso, ó, outro conjunto de 5, outro conjunto de 5 e outro conjunto de 5. Onde diz número 5 é o quê? É o chá de humus. Chá de humus aqui, ó, tá aqui e tá aqui, ó, chá de humus. Se vocês chegassem lá no dia da colheita, vocês não conseguiriam identificar qual é o sistema, qual é o tratamento, que eu quero dizer, qual é o perfil aqui, ó, que é o chá de humus. Visualmente não dava para identificar. Vocês sabem agora que o 5 é o chá de humus, porque eu estou identificando, mas visivelmente não dava para a gente ver. Tá? Apesar de nós ter tido um problema sério, nós começamos, transplantamos as mudas, colocamos o chá de humus. As caixas que nós trabalhamos aqui, ó, só para a gente voltar, que fica... Ó, essas caixas têm 90 litros de chá, tá certo? De solução ou de chá. Solução mineral ou chá de humus de minhoca. O que acontece? Para a gente produzir isso aí, não era fácil produzir em quantidade. Tinha que ter humus em quantidade, chá em quantidade, e não podia faltar 1 minuto sequer. Nossos alunos trabalharam de dia e de noite para a gente produzir. Sábado e domingo para fazer essa produção. E o que aconteceu? O nosso humus era produzido
a partir de restos de frutas e restos de verduras. Legal. Consequentemente, eles começaram a liberar menos nutriente para as plantas. Quer dizer, aí a demanda das plantas por nutrientes estava um pouco maior do que a necessidade do que eles estavam recebendo. Então, a demanda era maior do que estava sendo oferecido. Certo. O que é que nós fizemos, então? Nós acrescentamos no chá o excremento de tenébrio. Uhum. Isso é uma dificuldade grande, né? Que vinha sendo enfrentada até pouco tempo atrás, que agora a gente já está sabendo que funcionou aí, mas é realmente para as hortaliças necessitam de muito nitrogênio, né? Justamente. Então, você pode colocar excremento de tenébrio, você pode colocar, na hora da produção do chá, excremento do tenébrio, você pode colocar esterco de ave curtido, tudo isso você pode usar. Uhum. E com isso a gente acrescentou o nitrogênio. Gente, ó, e as plantas não chegaram aos 41 dias assim, ó, digamos assim, visualmente, eu levava os professores do departamento para eles identificarem para mim qual era o perfil que tinha chá de humus de minhoca. E eles Ninguém realmente acertou. não conseguiriam acertar. E isso, para mim, era muito gratificante, porque não conseguiam identificar. A olho nu, não conseguia. Uhum. Mas vejam, nós estamos numa universidade, nós fazemos pesquisa. Daí, então, nós fomos para a pesquisa. Vamos fazer coleta de plantas, fazer análise para a gente saber. Tá certo? Para a gente saber qual foi o problema. Se o problema foi realmente, se o problema aconteceu, se a planta recuperou. Nós que somos agrônomos, que trabalhamos com solo e com planta, a gente sabe que se faltou nutriente lá atrás, a planta vai desenvolver menos. Uhum. Entendeu? A gente sabe disso. E aí foi uma grande oportunidade para os alunos confirmarem. Esse trabalho foi tão interessante que ele foi o TCC de uma aluna nossa, da Tayla Marques, que defendeu o TCC, apresentou, né, agora em 2023. Então, vocês estão tendo informações das mais recentes possíveis, geradas dentro da universidade, tá certo? Da UFPR. Então, olha o sistema aí. Visualmente, nenhum problema, não é isso? Está 100%. Mas, vamos agora para a realidade dos fatos, para que a gente não estar aqui para enganar ninguém, para mostrar o que aconteceu. Uhum. Tem diversos parâmetros que eu poderia mostrar. Vou escolher só 2 para vocês entenderem. Certo. Massa fresca. Qual foi a massa fresca? Tá? Olha, massa fresca da cabeça da alface cultivar Valentina Sakata, olha aí, aos 41 dias do TCC da Tayla Marques de 2023. Gente, nós conseguimos cabeça de alface com 978 gramas. Uhum. Olha só. Claro, 3 soluções aqui minerais top, de ponta, usada mais comercial, deram um valor mais elevado. Tá certo? Uhum. Mas aqui, ó, ela ficou em segundo lugar, ó. Olha só que bacana. Pô, não, é excelente, né? Porque excelente, porque você não tem como controlar, né, exatamente a quantidade de nutrientes que vai ter ali no composto, né? Justamente, eu não consigo controlar esse ponto, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer, eu estou produzindo isso aqui praticamente a custo zero, entendeu? Além de produzir minhoca, gerar proteína, eu tive essa biomassa da alface tão elevada, essa massa fresca da alface tão elevada, tá certo? O potencial da planta é para chegar a isso aqui. Mas lembre o que eu disse, houve uma deficiência visual de nutrientes, principalmente nitrogênio, nós suplementamos com excremento de tenebro e a planta cresceu tudo isso aqui. Uhum. E eu quero dizer, se a gente tivesse começado já com o humus de minhoca mais excremento de tenebro, de repente a gente estava lá em cima. Uhum. Mas é pesquisa, né? A gente vai fechando portas e portas, né? Uhum. Até chegar a um produto final. Certo. Tá certo? Então a massa fresca foi assim. E também a resposta também no sistema radicular.
Ó, massa fresca das raízes da alface. Olha que o maior sistema radicular foi do chá de humus. Por quê? Porque na ausência de nutrientes, a planta tende a desenvolver mais raiz para captar mais nutrientes. Então, deu um sistema radicular maior. Tá certo? Então, isso para nós foi muito importante. Foi muito importante. Mostrando o quê? Vou voltar ao slide anterior. Mostrando o quê, gente? Que a gente pode produzir alface em sistema biopônico. A bioponia pode ser praticada tranquilamente. Posso até ter um rendimento, uma produtividade abaixo, mas o meu custo é fundamental. Sim, é o que se visa é o custo, né? Não tem jeito. Custo e a qualidade, sabendo que eu não tenho nenhum problema com excesso de nutrientes minerais, eu não vou estar investindo em produtos sintéticos, nem nada. Tá certo? Então, gente, olha as conclusões que nós chegamos. A produtividade na bioponia foi inferior à solução mineral. Não resta dúvida. Mas, gente, a gente não precisa, hoje, atualmente, em 2023, ter a mesma produtividade. Pode ser um pouquinho menor. Contanto que eu tenha, veja, para ter chá de humus, eu tenho também, gente, uma população de minhocas que me gera uma grande quantidade de proteína, que não está sendo computada aqui. Tá certo? Outra conclusão, a bioponia apresenta elevado potencial. Em outras palavras, gente, tudo vai depender do meu humus, da minha partida. Quanto mais a minha partida for rica, por exemplo, se eu pegar um esterco bovino ou combinar, vamos supor, um material mascarbonáceo com esterco de ave, as combinações que eu fizer para formar um substrato para alimentar as minhocas, quanto mais rico ele for, mais a minha solução, meu chá vai ser mais rico. Mas eu vou se aproximar da solução mineral. Eu testei, gente, nós testamos apenas um humus de minhoca produzido com resto de frutas e verdura produzido pelos alunos. Foi só isso. Ele mostrou que tem esse potencial. É gigantesco, né? E o que eu quero dizer para vocês, a bioponia, apesar desse termo ser bastante recente, eu acho que ele é de 2004, 2005, né, foi criado por um francês, acho que William. Isso que eu ia perguntar, é recente esse termo, né? Esse termo é muito recente, recente. Tá? Foi por um francês, foi criado esse termo em 2004 ou 2005. Então, a bioponia é mais econômica e ecologicamente correta. É mais econômica do que agora a hidroponia e ecologicamente correta, porque não vai nenhum fertilizante sintético. Agora, os problemas de acidez e alcalinidade, eu vou ter que resolver com adubos orgânicos. Fala. Agora, professor, me diz uma coisa. O chá de humus é preparado, né? E aí você vai passar ali o chá, né? Só o líquido vai circular lá, vai levar esses nutrientes. Maravilha. Certo. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Fale. Agora, e o que sobra? A matéria que sobra, ela ainda tem nutrientes? Ela pode ser utilizada para outros fins? Isso. Veja lá. Veja só. Tem um vídeo meu aqui no canal onde eu mostro como se faz chá de humus, tá certo? Lá a gente mostra exatamente essa pergunta, Fernando. O que se faz com chá de humus? Seria a mesma coisa de perguntar para você. Quando você faz um café na sua casa, a borra do café que sobra, você utiliza para fazer novo café? Não. Não, né? Não. Então, o humus que você usa para fazer chá, dá para fazer outro chá? Não. Porém, essa borra que sobra do humus, ele é um excelente condicionador do solo. Olha aí, você pode usar na horta. Um condicionador do solo para aumentar a capacidade de troca de CAT-ACTC do solo e aumentar a capacidade de retenção de água. Ele é excelente, não se perde. Você apenas extraiu os nutrientes minerais
que estavam então solúveis. E ainda melhora a vida, né? A biologia do solo, né? Com certeza, com certeza. Então não se perde, não se destaca. Uhum. É um processo que se fecha aí, na realidade, né? Justamente. Você tem a coleta dos materiais que não vão mais para um aterro sanitário, não vai ser jogado, não vai ter esse desperdício. Depois você tem as minhocas que podem ser utilizadas, né, para vários fins, inclusive no canal do professor, né? Ele mostra bastante coisa e ele mostrou um vídeo aí que eu fiquei super impressionado. Eu falei, nossa, que doideira isso que é a carne de minhoca, né? Opa! Eu falei, carne de minhoca, cara. no último vídeo. Antigamente falavam que a carne do McDonald's era carne de minhoca, né? Será? Mas vou deixar a pergunta no ar. Eu vou responder no vídeo. Uhum. Mas a gente faz também. Com as minhocas, a gente também faz receitas. Tem algumas receitas que estão em andamento. E o próximo vídeo, eu acho que vai ser uma receita já com minhocas. Olha aí, muito bacana. Mas só complementando, então você fecha o ciclo, né? Porque você não tem mais desperdício de água, você não tem desperdício de nada, na realidade, né? Na verdade, é o que a gente chama de agricultura regenerativa, né? Veja só, Fernando, uma caixa dessa a gente trabalha com 90 litros. No início, as plantas vão consumindo aos pouquinhos. Mas quando as plantas estão assim, ó, quando elas estão assim, Fernando, se aproximando assim, nós temos que abastecer a cada 3 dias. 2, 3 dias nós temos que abastecer. Agora, imagina você para fazer solução mineral é só dissolver os sais e colocar. Agora, para produzir chá de humus. Em outras palavras, para produzir chá de humus, você tem que ter um estoque garantido antes. Tem que ter um estoque antes de fazer o sistema girar. Entendeu? Para você não entrar em apuro. Mas, assim, a gente vai fazendo o que é possível, né? Dentro da universidade. É pesquisa, trabalhando com os alunos, nós vamos fazendo o que é possível executar, né? E a gente ia preparando e atendendo as demandas, né? E como fazendo, tá certo? Então, as caixas são assim, ó. Porque as plantas vão absorvendo, por essas canaletas, os nutrientes, absorvendo a umidade, né? E outra parte vai evaporando, não é isso? Consequentemente, vai baixando a solução. E você vai ter que substituir. Baixou demais o nível da solução e baixou a concentração de nutrientes, descarte e põe uma nova. Descarte e põe uma nova. E mas isso aí funciona. O senhor não fez nenhum estudo assim de quanto que foi necessário de humus em quilos, por exemplo, para alimentar? Olha, nós não fechamos. Mas veja só, Fernando, nós trabalhamos com uma, digamos assim, com 4 perfis apenas, entendeu? Com 4 perfis. Nós abastecemos 4 perfis. Certo. Mas nós consumimos ali bastante humus. Eu não posso te dizer agora, mas eu posso calcular e te mandar quanto a gente gastou. Entendeu? Porque a gente consumiu todo o humus, porque a gente tinha uma reserva de aulas práticas, foi fazendo, foi produzindo humus e foi liberando, entendeu? Olha, não foi fácil, mas te digo assim, mas se você se programar, você terá isso com certeza. Se depender da quantidade de produto orgânico, de resíduo orgânico que a gente manda embora, e depender do trabalho das minhocas também, não tem muito problema, né? Que elas mandam barra. Justamente. E assim, e a gente teria até como pegar no mercado, tem produtores aqui na região, que eles me doam, fazem doação de humus de minhoca. Mas a gente não quis pegar, a gente quis só aquele produzido aqui, entendeu? Para não haver mistura. Mas assim, daria então, se a gente quisesse pegar da região aqui, a gente teria suprido tudo, não teria assim nenhum, digamos assim, problema de produção. Mas com planejamento você faz uma produção excelente de chá de humus de minhoca. O mais importante é isso, é mostrar a viabilidade. A produção que você quer fazer, ela é uma adequação de um cronograma, é só isso, é um cronograma. Me veio até a cabeça um modelo de negócio, assim, né? Porque as pessoas, por exemplo, nas cidades, cada vez... Eu moro aqui em Florianópolis, aqui tem um programa, né, da prefeitura que eles distribuem minhocário, né? Eu conheço, sim. Então, esse final de semana eu fui lá e os caras estão distribuindo muito minhocário. São montanhas, assim, de minhocários, né? Pode falar. Fantástico. A gente tem muitas perguntas do chat para terminar e já estamos em cima da hora. Tá, beleza. Onde que eu estava? Aos minhocários. Então você pode comprar, as pessoas podem começar a vender. Claro que é um preço muito baixinho, mas começar a vender para um produtor, por exemplo, que estiver instalado numa cidade.
né? Com certeza. Eu estou falando isso porque eu gosto dessa questão de negócio, mostrar para os alunos a possibilidade de abrir o leque no empreendimento totalmente orgânico. Legal. Vamos lá, Sérgio, manda as perguntas aí. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui do Ricardo Miliano. Ele perguntou: no preparo do chá pode ser colocado uma parte mineral? Não colocamos nada disso, senão eu vou estar trabalhando com organo mineral. Foge do perfil. Tá. Outra pergunta do Natanael Ferreira. Para fazer o chá, quantos quilos de humo para quantos litros de água? Bom, isso aí acho que o senhor já respondeu aí. É 1 para 4. Eu usei a proporção 1 para 4, tá certo? 1 para 4. Tem assim, uma legislação? Não tem. Nós trabalhamos nessa relação, 1 para 4 litro ou 1 para 4 quilo. Tá. Outra pergunta do Ricardo Miliano: se pode colocar melaço para acelerar os micro-organismos? Sim, aí seria um aditivo, entendeu? Seria um aditivo. É possível, sim, que ele chegue no máximo a 5% do volume, mas pode sim. É uma excelente fonte de carbono. E é uma boa ideia testar com bagaço de cana aí, né? Talvez. Sim. Aqui tem mais um aqui, ó. No ensaio se gastou quantos quilos de humus? Isso aí o senhor falou, né? Que ainda não tem, precisa quantificar, né? Não foi quantificado. Tem outra pergunta aqui também do seu Celso aqui, né? Que se falou em alface, né? E as demais verduras podem ser produzidas também? Veja só, olha o raciocínio. Hidroponia, para a maioria das plantas, principalmente as olerícolas, as folhosas, já é regra geral. Você pode fazer. Com bioponia, você vai só ajustar. A partir do momento que dá certo uma planta, você vai passar para outra, vai acertar para uma salsa, para um agrião. São ajustes. Eu tenho inúmeros trabalhos de pesquisa que mostram resultados com outras plantas. Isso é ajuste. Tudo é ajuste. Ele perguntou aqui também, o senhor já até falou aí, se ele poderia usar o esterco de gado ou de frango, né, no lugar do tenebro. O senhor já falou, o de aves pode ser usado, né? O de ave, por quê? Deixa eu só esclarecer o de ave, né? De ave, por quê? Porque o de ave é mais rico ainda em nitrogênio. É por isso. Mas o de gado também pode, mas eu preferiria usar o de bovino, né? O de aves, que é mais rico em nitrogênio. Curtido, hein, gente? Não esquece desse detalhe. Aqui tem outra do Natanael também. Na caixa só um de chá... minutinho, deixa eu só esclarecer uma coisa, para não deixar dúvida aí. Gente, eu usei o esterco, o excremento de tenebro, porque houve deficiência de nitrogênio. Não é obrigado a usar nem o de ave, nem o de bovino, nem o tenebro. Foi neste caso porque houve uma deficiência. Eu quero dizer, se eu tiver um humus melhor, tal, geralmente eu não vou precisar. Eu acredito que eu não precisarei dessa suplementação. Tá, o Natanael pergunta aqui também se na caixa eu recoloco de quanto em quanto tempo o humus. O humus, veja só. Veja, a solução líquido, mineral, né? É a coisa mais tranquila. De humus, no início, foi a cada praticamente 10 dias. Os 10 primeiros dias a planta suportou. Depois caiu para 7, depois para 5, depois para 3. Nossa. Mas vejam, depende de quê? Depende da planta que eu estou cultivando, quantas plantas eu tenho no perfil e da temperatura, não é isso? Que isso aí foi feito entre outubro e novembro. Então foi num período que nós pegamos dias quentes aqui em Curitiba. Se fosse em maio, junho, julho, agosto, o prazo era bem maior. Outra dúvida dele é se ele pode armazenar o chá de humus, se sim, por quanto tempo e como armazena? Veja só, chá de humus, agora isso é muito importante essa pergunta. Chá de humus, eu vou ter que voltar um slide para esclarecer para vocês aqui, senão vai ficar solto isso aí. Vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo esse slide? Chá de humus. Que quando você faz o chá, você extrai nutrientes, micro-organismos, substâncias úmicas e fito-hormônios, certo? Quando ele está sendo utilizado lá na bioponia, ele está sendo utilizado principalmente como fonte de nutrientes. É como se fosse uma solução, certo? Uma solução. Se ele, bem armazenado, não estando em condições, é exposto ao sol, digamos assim, não está sendo aquecido, tudo,
você pode usar tranquilamente dentro de 6 meses. Uhum. Agora, se o chá de humus tiver como proposta combater micro-organismos patogênicos que causam doenças na raiz ou na parte aérea das plantas, quando você vai aplicar lá no campo, não em bioponia, lá no campo, você sentir a diferença lá no campo, eu quero combater a doença de uma determinada planta. O chá de humus já mostrou grande potencial, tá certo? Uhum. Então, neste caso, ele tem que ser aplicado o mais rápido possível. Por quê? Porque ele terá a maior carga microbiana. Uhum. Você vai estar inoculando ali os micro-organismos, né? E isso, com o passar do tempo, com 6 meses, eles vão morrer. A população microbiana vai morrer. Tá certo? Seria o mesmo não acontece com os nutrientes. Os nutrientes se mantêm dentro da solução. Uhum. Mas se você quer usar para combater micro-organismos, doença de planta, o mais rápido possível. Produzir o chá, no mesmo dia ou no dia seguinte você usa. Legal. Tem o Hortaliças União aqui está perguntando, após o preparo do chá de humus, ele entra diretamente disponível para a planta ou ele é diluído? Veja só, no nosso caso aqui, ó o exemplo. Preparação. Onde é que está? Ó, estão vendo aí? Uhum. Proporção 1:4. Preparou isso aí, esse chá já está pronto para ser usado. Não passa por nenhuma diluição. Ele vai passar por diluição se eu for aplicar lá fora, no campo, numa horta. Uhum. Aí eu posso fazer uma diluição 1:10 e pulverizar na parte aérea das plantas. Uhum. Ou posso colocar dentro do sistema de irrigação. Aí sim ele pode estar diluído. Mas na hidroponia ele tem que estar concentrado. Vocês vejam, com a concentração máxima que eu preparei, eu ainda obtive uma redução. Redução do crescimento da alface. Nesse caso aí, teria que se preparar 90 litros de chá de humus nesse sistema aí que o senhor estava utilizando, né? Que seria o para começar. Para começar. Para começar, fazer a roda girar. Tá, e ele perguntou outra coisa, né? Se aumentar a concentração quando faz o chá, melhora a disponibilização de nutrientes no humo, em vez de usar 1:4? Se usar 1:2, vamos supor, 1:1, 1:2, o material fica muito, digamos assim, denso e dificulta a oxigenação e dificulta a atividade microbiana. Uhum. A gente dá preferência a trabalhar mais diluição, 1:4, 1:5. Tem sido esse o mais testado mundialmente. Uhum. E o Oswaldo Goulart está perguntando assim, tem algum grupo de WhatsApp para continuar a discussão das ideias? Eu acho, Fernando, que a gente vai ter que chamar o professor de novo, não só para continuar esse assunto, mas para falar das proteínas lá da nossa minhoca. senhora, cara, os vídeos dele lá, toda vez que eu assisto eu fico enlouquecido, porque cada coisa que eu descubro, eu falo, nossa senhora, como isso assim? Isso aí me interessou. Inclusive, meu professor, hoje eu falei com o Fernando e eu já respondo a pergunta do senhor. Com certeza, no McDonald's não é minhoca, porque é alguma coisa ruim que eles põem lá. Se fosse minhoca, seria muito melhor. Exatamente. Eu não sei o que é, só sei que não é minhoca. Isso eu te garanto. Temos mais alguma pergunta aí, Sérgio? Não, pergunta? Agora essa foi a última. Ah, maravilha. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que assistiu. Isso aqui foi realmente uma grande aula e uma coisa inédita aí que o professor trouxe pra gente, né? Tô assim maravilhado com essa aula e espero que vocês que assistiram e vão assistir futuramente aí também fiquem, porque isso aí é o futuro. Na verdade, posso dizer com todo fervor assim que isso realmente é o futuro, porque é um processo que se fecha, né? Um processo sustentável e no qual a gente começa a sair ali daquela agricultura convencional, pelo menos em algumas plantas, né? No caso aí alface, rúcula, agora o pessoal está produzindo bastante morango também, né? Na hidroponia, e vamos começar certamente a produzir na bioponia, né?
E muito interessante, muito interessante. Queria agradecer o Sergião, agradecer também a presença do professor pela aula, né? Muito boa mesmo, tudo explicadinho. Ele já trouxe até com os desenhos aqui, muito legal, gostei bastante. Quer deixar algum recado, Sergião? Não, só agradecer aí só um minutinho. Pessoal, ó, não esquece de deixar o like. Eu sempre penso que vou falar isso no começo, mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E eu vou deixar os links na descrição aí do canal do professor também, tá? Do Instagram dele, o link do site. O site eu não sei se tá no ar. Eu tentei entrar lá. Sim. Eu não consegui porque tinha um recaptcha lá, não consegui exatamente. Mas eu deixei o link aí embaixo. E ó, não se esqueça de deixar o like, tá, gente? E se inscrever no canal. Vai lá assistir os vídeos dele também. E outra coisa, não se esqueça, se você quiser aprender sobre hortaliças, como ter uma horta caseira na sua casa, pode fazer o download do meu e-book aí, que você vai ver que é um conteúdo muito, muito, muito bacana, tá? Muito legal mesmo, e eu garanto. Vai lá, Sergião. Primeiramente, só agradecer aí, professor, por essa aula, né? Eu acho que isso realmente é um divisor de águas aí para o cultivo indoor que a gente fala, né? Porque até então a gente só tinha como alternativa a hidroponia, né? E a gente sabe que uma comida cultivada de forma mais natural possível, ela é muito mais saudável para a gente, ela traz muito mais nutrientes, que seria o caso de uma bioponia, né? Não é aquela história da verdura só no adubo químico, né? Eu acho que isso é realmente um divisor de águas, muito importante. A gente não sabe o que o futuro espera aí para gente, com esse aquecimento, com tudo, como vão ter que ser os cultivos, né? E como sempre falam que não vai ter comida para todo mundo, estão surgindo alternativas, aqui, alternativas boas. Não dá para ver, né? Desculpa, Sérgio. Ai, beliscou. Fala, desculpa, então, surgindo alternativas boas aí. Então, professor, muito obrigado aí pela aula que o senhor deu aí pra gente. Espero que o senhor volte aqui numa próxima oportunidade para a gente continuar o assunto, porque é um assunto muito interessante que eu acho que tem muita gente que precisa tirar mais dúvidas sobre isso. Então tá certo. Professor, quer deixar alguma palavra, algum agradecimento aí pro pessoal que assistiu? Eu queria então agradecer a todos que assistiram, que deixaram as dúvidas, que se por acaso não for respondidas, Serjão e o Fernando me passaram as perguntas, eu posso responder, tá certo? E dizer para vocês o seguinte, ó, este resultado é a ponta do iceberg, é o primeiro resultado que a gente obteve, entendeu? Quer dizer, tudo está para ser feito e a gente não pode perder a capacidade de ousar, buscar alternativas, tá certo? Temos que buscar alternativas. Exato. Ok? Outra coisa, gente, no meu livro lá sobre vermicompostagem, produtos derivados de aplicação, tem um capítulo bem importante que trata exclusivamente de produção de chá de humus de minhoca. Legal. Tá certo? Vocês quiserem acessar, tá lá no meu canal, tá certo? Pode entrar no meu canal lá e pedir lá que a gente manda o livro para vocês. Tem o e-book e tem o livro físico, tá certo? Dá para entrar pelo Instagram também, né? Isso, é o único que tem. É o único livro de minhocultura do Brasil que traz isso. Não tem ninguém que trouxe. E eu trouxe realmente para divulgar, para mostrar que é possível. É só isso, para mostrar que é possível se trabalhar com chá de humus de minhoca. Tá certo? Existem alternativas, né? Eu estava mostrando aqui na tela aqui, um insetozinho que estava voando aqui, que é uma mosca, não sei se o pessoal conhece, mosca soldado, né? Mosca soldado negra. E ela também tem uma larva aí que fica ela ajuda na decomposição ali das matérias orgânicas, né? E eu tô muito curioso com ela, assim, porque ela tá voando aqui, porque eu tenho composteira aqui, né? Então, mas eu tô curioso com ela porque ela evita outras moscas, né? A larva dela não permite que outras moscas estejam ali na compostagem. E isso também é maravilhoso, né? Até eu tava vendo que tem pesquisa já com essa mosca aqui, com a larva dela que fica ali, para alimentação humana também. Muito bacana. Bom, só uma curiosidade aí, a nossa live de hoje foi a live até hoje que teve mais perguntas pelo chat, foi onde o público participou mais. Muito bacana, muito bacana. É. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que assistiu. Até a próxima terça-feira, que a gente vai falar sobre fungos, né? E também já temos aí
uma data especial aí pro dia 3, não é, Sérgio? Isso, mas por enquanto por enquanto ainda vai ser surpresa. É em off, mas ó, vai se preparando pro dia 3 aí, pessoal, que vai ser um negócio muito bacana que nós vamos fazer aqui, hein? E então, agradecendo mais uma vez, por hoje é só e até a próxima, pessoal. Obrigado.